Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Mais uma oportunidade de iniciarmos a semana na presença de Deus, na casa do Pai e aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. Nós glorificamos a Deus por esta riquíssima oportunidade. Chegamos hoje na nossa lição de número 5. O juízo contra Sodoma e Gomorra. O nosso texto áureo, eu convido você a tomar em suas mãos a vossa lição. O nosso texto áureo diz: disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Gênesis capítulo 18, versículo de número 32. A verdade prática diz: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Convido a todos para que se coloquem de pé, para que juntos façamos aí a leitura bíblica em classe, que está no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 23 a 32. Do modo que fizemos na semana passada, sugestiono aos irmãos, eu estarei lendo o primeiro versículo, né? Leitura responsiva, estarei lendo os versículos ímpares, vocês leem os versículos pares aí, e o último versículo, todos nós iremos ler juntos. Versículo 23. E chegou-se a Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. E continuou ainda a falhar-lhes e disse, se porventura acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20, todos. Se mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Amém, meus irmãos? O Abraão queria chegar em Ló, mas ele estava fazendo um rodeio ali. Mas é assim mesmo. Glória a Deus por isso. Vamos orar a Deus nesta manhã, né, na manhã deste dia. Vou pedir aqui para que... Pastor Eliúde, por favor, levante a voz em oração, por gentileza.
Sim, meu Deus. Amém. Tome seus assentos, mantenha a tua lição aberta aí, já na introdução. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, na introdução desta lição. Bom, meus irmãos, lição de número 5, juízo contra Sodoma e Gomorra. Eu quero, aqui nós já vamos entrar na nossa introdução daqui a pouco, como de costume, sempre tem algumas considerações iniciais, né? Algumas considerações complementares que são importantes, embora a nossa lição seja bastante rica, né? E, lógico, o comentarista da lição sempre coloca aqui as informações, até pelo tempo que a gente tem, que não é tão grande, cerca de 1 hora aí de aula, mas eu sempre vejo como importante trazer algumas informações aos irmãos, né? E o tema hoje é o juízo contra Sodoma e Gomorra. Nós vamos daqui a pouco falar acerca de juízo, que é a palavra-chave da nossa lição, mas é muito importante, como nós vamos falar desse juízo, é importante saber um pouquinho, antes da gente entrar nas particularidades de cada tópico da nossa lição, saber um pouquinho acerca deste lugar, não é? Sodoma e Gomorra. Então, vamos aqui trazer algumas informações aos irmãos, né? Aqui nós temos uma imagem aí, né? Ilustrativa aí, né? De Abraão, né? Clamando aí, né? A Deus por Sodoma e Gomorra, né? E aqui nós temos as cidades de Sodoma e Gomorra, né? Uma imagem aí, né? As cidades aí de Sodoma e Gomorra, para que os irmãos tenham uma ideia. E qual é a localização de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra, acredita-se que estas cidades elas estivessem localizadas ali próximas ao Mar Morto, possivelmente ali, né, próximo a Tel El-Haman, na Jordânia. Então aqui nós temos o mapa um pouquinho mais ampliado, para que os irmãos possam ter aqui uma ideia, né, da localização aqui, ó, né, ali, ó, na região da Jordânia, e aqui a gente tem uma localização um pouco mais exata, né, através desse mapa aqui, os irmãos podem perceber que a gente tem ali, ó, Tal El-Haman, tá vendo? Então, naquela região ali, onde nós temos ali Sodoma e Gomorra, essas cidades aí de Sodoma e Gomorra. Bom, quanto à questão da narrativa bíblica, o que a narrativa bíblica vai dizer acerca de Sodoma e Gomorra? De acordo com o livro de Gênesis, a perversidade das cidades atingiu um nível inaceitável. Você já olha aí ao lado, né? Uma espécie de um culto aí, né? Que está sendo feito, né? E qual era o pecado de ambas? Entre algumas situações que para Deus, né? Era algo, né? Como está dito aqui, inaceitável. Lembrando que Deus o que é? Deus é santo, né? Então todo pecado, a gente quando vai falar sobre a lei de Moisés, a gente vai aprender uma coisa, que todo pecado, independentemente de quem o comete, ou independentemente de que tipo de pecado seja, ele chega rapidamente a Deus. E Deus ele reage com ira. O que é a ira? É a reação contrária de Deus contra a ação pecaminosa. Deus ele não ama o pecado de jeito nenhum. Ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado, né? Deus é um pai que nos ama, mas ele nos instrui, né? O pai que retém a vara do teu filho não o ama, porém o aborrece. E Deus, como nosso pai, ele está sempre nos instruindo. Então, além da imoralidade, a Bíblia destaca que o orgulho, a violência e a falta de compaixão aos pobres como razões, como situações terríveis, né, daquele povo ali, daquelas duas cidades. Que nós temos aqui um pouquinho mais ampliado para que vocês possam ver aí, né, são práticas, né, que contraria, né? É importante dizer que, por exemplo, os deuses, né, no Antigo Testamento eram temporais, vamos dizer assim. Você tinha o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do, né? E é interessante isso, porque existe uma questão cultural. Então, dentro de um significado cultural, o termo Sodoma, que está aparecendo aí para você, ele deriva-se, frequentemente ele é associado a comportamentos sexuais considerados desviantes na época. Embora o contexto bíblico também enfatize a falta de hospitalidade e a violência como fatores que acabaram culminando aí
com a destruição de Sodoma e Gomorra. Dentro da visão arqueológica e geográfica, olha aí, alguns estudiosos sugerem que as cidades ficavam ali na região do Mar Morto, onde existem evidências arqueológicas de um evento catastrófico. É interessante, eu não sei aqui quem tem a televisão, hoje todo mundo tem televisão fechada. Quem aqui tem costume de assistir aquele canal H, o History? Tem alguém que tem costume aqui de assistir aquele canal? Você assiste, pastor Zé Carlos? Esses dias estava passando lá as ruínas de Sodoma e Gomorra. Você assistiu? Então eu assisti, eu achei interessante porque os arqueólogos foram lá e falaram, este lugar era um lugar, está aqui o professor Roberto que dá geografia bíblica, e eles disseram, pastor, que ali era um lugar que originalmente não era um lugar para se ter vestígio de enxofre ali. Porque não era um lugar que, geograficamente, analisando lá as questões rochosas e tudo que se tinha, não era para existir isso. Só que a hora que eles foram lá examinar as ruínas e as rochas, o que eles encontraram? Vestígios de enxofre. Então, quer dizer, é uma verdade bíblica comprovada à luz da ciência. Você vê, os arqueólogos foram lá e comprovaram que o que realmente a Bíblia diz, que aquele lugar ali foi destruído com fogo e enxofre. Então, é muito interessante para os irmãos entenderem isso, né? No tocante à destruição, Deus fez chover fogo e enxofre, consumindo ali as cidades. O simbolismo disso. No Novo Testamento é frequente a gente ver, né, que a história, né, de Sodoma e Gomorra, ela é citada como um aviso sobre o juízo divino. Quando nós falamos de juízo, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do juízo, que é importante a gente entrar, nós vamos poder sistematizar isso um pouquinho mais aos irmãos. Aqui tem um quadro um pouco mais aberto para que a gente entenda o que aconteceu exatamente entre a tenda e a cidade, a misericórdia e o juízo de Deus em Sodoma. Então, o que a gente tem aqui? Você tem uma ilustração, não é? Onde você vê aqui, ó, Deus, olha a tenda lá, Deus anunciando a Abraão o que ia acontecer, Abraão ali intercedendo, né, por aqueles habitantes, e o juízo que vai acontecer sobre aquela cidade, uma série de ilustrações aqui que a gente acaba tendo, que vai nortear toda a nossa lição, que vai falar sobre esse comportamento acerca, tudo que envolve, né, todo o contexto que envolve a destruição de Sodoma e Gomorra. O nosso textuário aí, né, disse mais, ora não se ire o Senhor, ainda mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10, o comentário do nosso textuário é o seguinte, esse versículo aqui, do textuário, ele destaca exatamente a misericórdia de Deus que está disposto a poupar uma cidade inteira por causa de poucos justos. Então, o que isso nos ensina? Nos ensina sobre o poder da intercessão e o caráter de Deus em sua justiça. Devemos sempre lembrar isso, nunca se esqueça, misericórdia o que é? É quando Deus impede que eu receba um mal que eu mereço. Mas Deus, lembra os dois atributos que compõem o caráter de Deus? Deus é santo e Deus é justo. Deus nunca vai cometer uma injustiça. Por quê? Porque Deus vê o que o homem não vê. Deus esquadrinha o coração. Deus sabe todas as coisas. A verdade prática disse que Deus é misericordioso e Ele dá tempo para o arrependimento. Mas quando o homem não quer, o seu juízo ele é o quê? Sem misericórdia. Então, essa verdade prática, ela nos lembra o quê? Que Deus ele é amoroso, paciente, mas também é justo. Ele sempre oferece oportunidades para o arrependimento, mas quando o ser humano rejeita a sua graça, o juízo é inevitável. Né? Então não adianta nós colocarmos na conta de Deus. O plano de salvação está prontinho. Deus ele disponibilizou tudo para nós. É uma escolha do homem. Né? Por isso que nós acreditamos não numa graça irresistível, mas nós acreditamos numa graça incomparável. Né? Porque não há outro tipo de graça, outro tipo de perdão que tem propiciação para toda uma humanidade se não é o amor de Deus. Não existe. Eu, pelo menos, não conheço. Não sei você. A nossa lição bíblica em classe, que nós lemos aí, a leitura bíblica em classe, perdão, que está em Gênesis 18, 23 a 32, eu destaco aqui três perguntas de Abraão que eu acho maravilhosa dentro disso. Olha só as perguntas dele. E chegou-se Abraão dizendo, destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? É interessante que ele mesmo responde a pergunta. Olha que
Olha como que é a intimidade de Abraão com Deus. Olha como que é a questão do conhecimento de Abraão com Deus. Abraão, ele vai dizer o seguinte: longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Né? É uma pergunta que, na verdade, é uma resposta. Ou seja, Abraão, por alguma razão, ele sabe que Deus ele nunca vai fazer nada que vai contra a natureza dele. Deus é justo. Né? Então é algo maravilhoso. Na nossa lição de hoje, nós temos o objetivo geral, que é entender os propósitos dos juízos de Deus, né? E objetivos específicos. Quais são eles? Primeiro, mostrar que Deus enviou seus anjos para visitar a tenda de Abraão. Segundo, explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. E terceiro, refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. A palavra-chave da nossa lição está aí, né? Quando você abre aí a tua lição, você tem aí na introdução, você tem aí uma bolinha aí, né? Um círculo bem no meio, colocando a palavra-chave aí da lição. A palavra-chave é juízo. Né? E o que é juízo? Quando a gente olha, né, para a definição secular, juízo, segundo o dicionário aí, no caso o de Michelis aí, ele, segundo o dicionário, é uma referência, né, refere-se fundamentalmente à capacidade intelectual de julgar, discernir, avaliar, opinar. Também denota sensatez, razão, tribunal, ou seja, tem um viés também judiciário. Ou sentença final. Isso vem do latim, judicium, indicando o quê? O ato de julgar. Dentro da etimologia, ou seja, da origem dessa palavra, a palavra juízo tem origem em judicium, significando aí julgamento ou sentença. O termo latino é composto por jus, lei ou direito, e dicere, que é dizer ou declarar, refletindo aí o ato de dizer o direito ou estabelecer o quê? A justiça. Então, quando Deus ele trabalha em juízo, é o ato da justiça dele, a ação, né? É Deus, é o juízo de Deus em ação. Dentro ainda do significado literal, a etimologia remete a uma ideia de denunciar ou proferir uma decisão baseada na lei. E aí é interessante que naquela época, lógico, não tinha a lei de Moisés ainda, mas é interessante entender que Deus, né, quem que deu a lei a Moisés? Foi o próprio Deus. Então já existem questões de ordem moral, de ordem comportamental, que dentro do limite aceitável de Deus, Deus obviamente sendo ele o autor da lei, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, e desde que Adão pecou, desde que Caim matou o irmão, então sempre você percebeu que Deus, os olhos dele nunca deixou de estar diante dos atos de injustiça. A definição bíblica para juízo é o ato de Deus como juiz justo, né, de avaliar aí uma sentença ou retribuir aí as ações humanas com base na sua justiça, santidade e lei. Isso envolve o quê? O julgamento final de toda a humanidade, a defesa do caráter de Deus contra o mal e a distinção entre justos e ímpios, revelando a misericórdia e a verdade. Por isso que nós vemos na Bíblia, né? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. A fundamentação bíblica acerca do juízo. Vamos lá, nós temos alguma fundamentação bíblica aqui acerca do juízo, para a gente entender por que o juízo é a palavra-chave dessa lição. Primeiro, o ato de avaliação divina. Deus, ele é o quê? Deus, o justo juiz, examina as intenções e motivações e obras de cada pessoa. Ou seja, nada escapa do campo de ação de Deus. Salmos 97, 2, 1 Pedro 1 e 17. Sentença e justiça. Trata-se da aplicação da justiça divina que pode resultar em condenação ou absolvição. Jeremias 48, versículo 47. Juízo final. Refere-se ao clímax da história, onde todos comparecerão diante de Deus. Não é? Apocalipse 20. É interessante porque a gente tem, né, aqueles que vão morrer, né? Naturalmente, aqueles que são salvos comparecerão ao tribunal de Cristo, não é? Para receber o seu galardão, enfim. Mas um dia, né, muitos irão comparecer diante do trono branco, do tribunal do trono branco, ali em Apocalipse 20, depois do milênio, e realmente não haverá iniquidade que ficará sem o justo juízo, sem o justo castigo. O juízo atual.
O que é isso? É a compreensão que Deus está constantemente avaliando e provando o coração, frequentemente ligado à necessidade de arrependimento. 1 Pedro 4,17. Ou seja, o Espírito Santo ele tem um papel fundamental na nossa vida, por quê? Porque ele nos norteia, ele vai sempre nos mostrando o que está certo, o que está errado, é o senso, né, que a gente precisa ter para a gente poder se recolocar exatamente onde Deus quer. Lei e justiça, a palavra hebraica aqui, né, mishpat, frequentemente traduzida por juízo, também representa a norma de justiça e o direito divino. Dentro do juízo, o papel de Cristo. Jesus Cristo é o juiz nomeado por Deus que executará o julgamento final. João, capítulo 5, versículo 22. Assim sendo, o juízo ele não é apenas punitivo. Ele faz parte da solução divina para o problema do pecado, demonstrando o caráter amoroso e justo de Deus ao final do grande conflito entre o bem e o mal. Bom, essas foram as considerações que tivemos aí. Amém, os irmãos? Tem alguma pergunta, alguma questão a fazer sobre isso? Tudo que foi apresentado até esse momento? Então nós vamos para a introdução da nossa lição. Abra aí a tua lição na introdução. Bom, nesta lição estudaremos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaac. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestial. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. Tópico 1 da nossa lição: os anjos visitam Abraão. Nós temos 3 subtópicos nessa lição. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor, a hospitalidade de Abraão e o riso de Sara. Subtópico 1. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, versículo 1. Um momento glorioso que antecedeu o anúncio de algo impactante que Deus iria fazer, e não era na vida de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que, quando tinha aquecido o dia, tal fato indica que a visitação se deu por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era um momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Nesse horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. Ao vê-los, ele correu ao encontro dele e prostrou-se em terra. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Gênesis 18, de 2 a 4. Bom, o comentário do subtópico do tópico 1, subtópico 1, meus irmãos. No que consiste essa visitação aí? Essa visitação, ela é vista como um momento de revelação divina e comunhão com Deus. Abraão não apenas recebeu uma visita comum, mas teve a oportunidade de estar na presença do Senhor. Não é? Isso nos ensina que Deus se manifesta de maneira especial àqueles que têm um coração disposto e obediente. Nós não vamos falar sobre angelologia aqui hoje, mas nós sabemos, irmãos, quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, a Bíblia fala que os anjos, né, eles são seres, né, o pastor Zé Carlos falou aqui, né, na terça-feira, né, anjos são seres criados, são seres ministradores, que adoram a Deus, que estão a serviço de Deus, e nós sabemos que nós temos várias manifestações no Antigo Testamento de teofania, que é a presença de Deus materializada em forma de anjo, né, é a teofania. Então nós temos, né, exatamente essa questão. E essa visita não foi uma visita comum. Então, o que é importante nesse tópico 1 e 1? É que Deus se manifesta de maneira especial àqueles que têm um coração disposto e obediente.
Por isso que é importante ter um coração disposto e obediente, ou seja, ter intimidade com Deus. Isso é fundamental, meus irmãos, porque Deus ele sempre tem algo a revelar àqueles que os temem e também os buscam. Subtópico 2, a hospitalidade de Abraão. O patriarca ele vai até a tenda de Sara e pede para que ela amasse pão, e ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparado. Então aqui está dizendo ainda que precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido atualmente. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade ainda é muito melhor. O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes e enquanto estavam ali desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntam a Abraão: onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos, que não pertenciam à família, estavam presentes. Mas certamente, eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Então os visitantes falam a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis 18:10. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. O comentário aí do tópico 1.2, a gente fala aqui duas situações importantes. Primeiro, a hospitalidade de Abraão demonstra um princípio espiritual importante, que é exatamente o princípio de servir, gente. Servir ao próximo é uma forma de servir a Deus. No Novo Testamento, Jesus nos ensina que ao acolhermos e ajudarmos os outros, estamos fazendo isso a Ele. Mateus 25:40. O Espírito Santo, ele nos capacita a viver com generosidade e amor, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações. Isso é muito importante, né? O ato de receber, a hospitalidade. Quanto à hospitalidade, o que a Bíblia diz, irmãos? Vamos lá. Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25:40. É interessante, né, quando a gente vai olhar lá o julgamento, no julgamento das nações, e por isso que se diz, ninguém pode ser contra Israel, ninguém pode fazer nada contra Israel. Por quê? Porque ser contra Israel é um tiro no pé. Porque Israel, né, é a menina dos olhos do Senhor. Então, assim, se você é contra Israel, você é como se você fosse contra Deus. Então, né, essa questão ela é muito importante. E lá, no julgamento das nações, vai suscitar, né? Porque quando tive fome, não me deste de comer. Quando tive sede, mas quando que nós fizemos isso? É quando deixaste, né, de fazer para um dos meus pequeninos. Então, isso vai vir à tona, né? É muito importante a gente entender isso. Ainda sobre a hospitalidade, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Hebreus 13:2. Olha aí, fazendo menção, né, dessa passagem importante. Então a hospitalidade, irmãos, é sempre muito importante, né? Quando a gente fala de hospitalidade, ao receber em casa, e a gente vê que isso é uma coisa tão peculiar, né, no meio dos cristãos, embora aqui a lição vai dizer que na atualidade isso está um pouco perdido, a gente entende, irmãos, hoje existem algumas questões, algumas situações, né, como o mundo está hoje, né, você abrir a porta da tua casa, pessoas que muitas vezes se infiltram no meio da igreja, e a gente sabe disso, que existe essa certa dificuldade. Mas olha, irmãos, uma coisa que me impressiona, nessa questão, por exemplo, falando de igreja, uma coisa que me impressiona é isso. Você viaja, às vezes a gente viaja, vai para alguns lugares e a gente vai conhecer alguns irmãos que você nunca viu. E essa questão, né, que Filipenses fala do mesmo amor, o mesmo sentimento, aquela coisa do mesmo espírito, né, um só corpo, um só batismo, está lá em Efésios. Eu acho tão maravilhoso. E você chega num lugar longe, pessoas que você nunca viu, mas quando você é apresentado, olha, isso aqui é um irmão lá. Irmãos, é como se você já conhecesse a pessoa há muitos anos. A pessoa já te chama para entrar, já te chama para comer, para sentar. É um negócio tão maravilhoso. Essa comunhão, né? essa questão, essa hospitalidade é uma coisa muito peculiar do nosso povo. E isso é uma coisa que realmente, com todos os cuidados que se deve aos dias que nós estamos vivendo, é algo que não pode ser descartado. A grandeza de servir,
né? Essa hospitalidade é uma coisa muito maravilhosa. Eu lembro muito isso, né? Na minha infância isso era muito latente. Você chegava numa casa, irmãos, por exemplo, de manhã ou de tarde, era uma coisa assim latente. Não demorava muito. Você sentava ali, não demorava muito, você já sentia o cheiro do café, já te sentava, chamava para sentar na mesa, fosse a casa que fosse, irmão. Era uma coisa muito latente antigamente. Eu lembro disso, né? E hoje é uma coisa que realmente se perdeu um pouco. Mas nós, como igreja, precisamos resgatar essa questão da hospitalidade. Ela é muito importante. E diz o texto de Colossenses, né? Quando você for fazer alguma coisa, faça como se fosse fazer, né, a Deus e não a homens. Aí alguém pega esse versículo e fala, eu não sou sujeito a homem, eu sou sujeito a Deus, o meu negócio é com Deus, mas o texto não diz isso. O texto diz o seguinte, você vai lá, por exemplo, você vai trazer uma campanha, né, você vai comprar lá um ingrediente, você vai doar aqui no quilo, né, para a mesa farta. O que acontece? Que tipo de macarrão você come? Você come um macarrão da marca tal. Aí o que você faz? Você come um macarrão da marca tal, você vai levar para você. Só que você vai doar na mesa farta, você compra o macarrão mais inferior que tiver lá. Não é assim que funciona. A mesma coisa que você come, você vai doar. Porque aquilo que você acha bom, você quer para o outro. Então, essa é a questão. Você não está fazendo, é como se você está fazendo alguém, é como se você estivesse fazendo ao próprio Deus. Então você tem que fazer o melhor. Certo? Só um exemplo aqui, uma analogia aqui, para a gente entender. O riso de Sara, subtópico 3 do tópico 1. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Gênesis 18 e 14. Deus, ele conhece o nosso coração. Ele viu a fé no coração de Sara, apesar de sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. No entanto, Ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e de nossa dor. Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Comentário do tópico 1.3. O riso de Sara, irmãos, é um exemplo de como muitas vezes nossas limitações humanas nos fazem duvidar daquilo que Deus pode realizar. No entanto, essa passagem nos ensina que a fé não depende de circunstâncias, mas do poder de Deus. Então você vê que eu destaquei aqui em amarelo, aqui no final, mesmo quando tudo parece impossível, o Espírito Santo nos ajuda a confiar na fidelidade do Senhor. Meus irmãos, os irmãos percebem, né, que isso tem sido bastante latente na nossa lição aqui, né? Neste tema, desse trimestre. Tem falado muito de fé, tem falado muito em confiança, tem falado muito em circunstância, porque isso é uma coisa que judia muito da gente hoje. Circunstância é uma coisa que judia muito do ser humano. Esse desafio de olhar com os olhos espirituais e não carnais, né? É um desafio diário que todos nós aqui passamos por isso. Então, eu quero aqui 3 pontos de fundamental relevância acerca da postura de Deus ante o riso de Sara. Eu acho maravilhoso isso. É a postura de Deus ante a nossa incredulidade, não é? Entre a nossa vida, né? A nossa gangorra existencial. Na hora estamos em cima, na hora estamos embaixo, na hora confiamos, na hora não desconfiamos, na hora confiamos, na hora estamos desanimados, estamos animados, daqui a pouco estamos desanimados, e todo mundo passa por isso, viu, irmãos? É uma coisa que não é tremendo. Mas vamos lá, o primeiro ponto aqui, Deus, ele conhece nossas fragilidades. Então, o primeiro ponto aqui já é esse. O riso de Sara, olha só a postura de Deus. O riso de Sara não foi ignorado por Deus, mas ele não a condenou por isso. Em vez disso, ele reafirmou sua promessa, mostrando que nada é impossível para ele. Então, nós acreditamos que o Espírito Santo nos fortalece em nossas fraquezas, renovando nossa fé e lembrando das promessas que ele tem para a nossa vida. Segundo ponto importante da postura de Deus ante ao riso de Sara. A fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. Sara riu, mas Deus cumpriu sua promessa mesmo assim. O que isso nos ensina? Isso nos ensina, irmãos, que Deus, ele não desiste de nós mesmo quando somos fracos ou duvidamos. Deus, ele conhece a nossa estrutura, a nossa fragilidade. Deus sabe discernir entre zombaria, Deus sabe discernir entre escarnecer e ser frágil. É muito diferente uma coisa da outra. Tem gente que escarnece.
Tem gente que zomba mesmo, de forma deliberada, não é? Tem gente que fala, né? É o Senaqueribe, né? Vamos ver, até hoje não teve nada que me impedisse de entrar numa cidade, vamos ver se o seu Deus aí ficou ruim para ele, porque aí, né? Aí Ezequias resolveu fechar a cartinha, viu que não era para ele, mandou para Deus e deu tudo errado para o Senaqueribe. Mas Deus sabe discernir, viu, irmãos, o que é escarnecimento, Deus sabe discernir o que é zombaria e fragilidade. Graças a Deus, Deus não leva em conta as coisas que a gente faz e fala. Porque se ele levasse ao pé da letra, irmãos, eu vou te dizer, eu não estaria aqui dando aula para você. Ah, não estaria. Porque tem hora, irmãos, que a gente fala coisa que a gente não devia falar. Né? Porque quando você está frágil, ai meu Deus do céu. Então ele é fiel para realizar o que prometeu, independentemente das nossas imitações humanas. As nossas imitações humanas, as nossas fragilidades, nossas dúvidas não mudam os atributos de Deus, o caráter de Deus, nada, irmãos. Deus, ele é Deus e ponto final. Terceiro, nossa fé é confrontada no campo da improbabilidade. Isso é outra coisa que eu acho fantástica. Deus usa o campo do improvável para confrontar a nossa fé. Né? Olha o que ele fala. Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Gênesis 18, 14. É uma afirmação poderosa de que Deus ele é soberano e pode realizar o impossível. Então, na atualidade, essa verdade ela é central para a nossa fé. Pois cremos que Deus opera milagres e age de forma sobrenatural em nossas vidas, irmãos. Quem aqui ainda acredita em milagre? Amém? E o que é milagre, gente? É suspensão das leis naturais. É o médico dizendo, está desenganado, não passa de 3 horas. Aí passa 3, 5. Quando a gente vê, irmãos, o irmão Josué entrando aqui no Nova Europa, irmãos, é um milagre andando. Porque, olha, eu vi a situação do irmão Josué, eu ficava pensando, bom, que quando vai chegar a notícia? Falei com o Daniel, um dia o filho dele, ele falou, pastor Marcelo, a situação dele é assim, é só um milagre mesmo. E teve irmãos aqui que foi visitar o pastor José no hospital e viu. Foi lá com fé para orar, tudo, mas você sabe, você sai, você pensa, mas não, mas você vai ver o homem está aí. E não contente em entrar na igreja e ficar na dele, não, ainda vem, canta no coral, senta aqui, vai, mas Deus faz essas coisas no nosso meio para dizer, ó, é a assinatura de Deus, ó, eu sou Deus. Essas coisas assinam a soberania de Deus. Irmão. Assinam a capacidade de Deus de fazer. No nosso meio. Então é um negócio tremendo. Meu Deus do céu. Diz a Bíblia, né, quanto à fé em meio às adversidades. Olha o que a Bíblia diz. Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Gênesis 18, 14. Abraão não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé. Romanos, capítulo 4, versículo 20 e 21. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12 e 9. Está fraco, irmão? Por isso que o texto diz, você está fraco, é aí que você está forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando a gente está fraco, quando a gente fala... Você quer ver frases que mexem com Deus? Eu não aguento mais. Opa! Então deixa comigo. Eu não consigo. Deixa comigo que eu consigo. Ah, eu não tenho condição de ir. Eu te levo lá. Então Deus tem uns negócios que não dá. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Sinopse do tópico 1. Deus é bom e envia os seus anjos para visitar a casa de Abraão e revelar a ele o que faria a Sodoma e Gomorra. Alguma pergunta, irmãos, acerca do tópico 1 da lição? Alguma consideração? Irmãos, fiquem à vontade. Tá? Eu não sou Deus, tá, irmãos? Eu trabalho para Ele. Tá bom? Fiquem à vontade. Tópico 2. Deus anuncia seus planos a Abraão. Subtópico 1, o anúncio da destruição. Subtópico 2, o pecado leva à destruição. E subtópico 3, a intercessão. Vamos lá. Subtópico 1, o anúncio da destruição. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre os seus pastores. O patriarca dá a Ló
seu sobrinho, a honra de escolher primeiro. E este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. Gênesis 13, versículos 1 a 12. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus, olha, eu destaquei em amarelo aqui, maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13 e 13. Comentário aí do subtópico 2.1. O anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra nos ensina sobre o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus. Nós já demos, por isso que eu quis dar uma descrição do que era Sodoma e Gomorra, para que os irmãos entendessem o porquê, né, do anúncio dessa destruição. E aqui existe o ponto de equilíbrio entre justiça e misericórdia de Deus, irmãos. Deus, ele é misericordioso, Deus é amor, mas ele é justiça também. Ele é santo, eu destaquei em amarelo aqui, ó. Ele é santo e não pode tolerar o pecado. Mas ele também é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Aqui eu destaco pelo menos 2 pontos de fundamental relevância acerca do contexto que envolve a destruição de Sodoma e Gomorra. Primeiro ponto. Deus revela os seus planos aos fiéis. Deus, ele compartilhou seus planos com Abraão porque ele era homem justo e temente a Deus. Isso reflete o princípio de que o Senhor revela seus segredos àqueles que têm um relacionamento íntimo com ele, Salmos 25:14. Na atualidade, cremos que o Espírito Santo nos guia à verdade e nos revela os propósitos de Deus para as nossas vidas. E isso é importante por quê? Porque quando a gente fala dos 3 maiores juízos da história da humanidade, a gente vai ver o primeiro juízo, que é o juízo, não é, da questão do dilúvio. O segundo é a destruição de Sodoma e Gomorra. E o terceiro e derradeiro juízo, que é aquelas situações que a Bíblia vai dizer que jamais vistas, que é a grande tribulação. E assim como Deus, você vê, Deus não mandou dilúvio antes de avisar. Deus não vai destruir Sodoma e Gomorra antes de avisar. E o derradeiro juízo, que é a grande tribulação, Deus não está deixando de avisar. A igreja tem sido, e é por isso que é importante, a mensagem da cruz tem que ser pregada. Nós ouvimos aqui na ceia isso, que nós não podemos deixar de pregar a mensagem da cruz. E pregar a mensagem da cruz significa dizer que ele está vivo, que ele foi até ali, mas volta. Só que primeiro ele volta para buscar o quê? Uma igreja, um povo lavado e remido no sangue de Jesus, alguém que deu ouvido, crédito à pregação. Mas quando ele vier na segunda fase da sua segunda vinda com a igreja, ele vem como um juiz. Então é importante que isso já está avisado, já está revelado, já está aqui nas Sagradas Escrituras. E a igreja tem um papel importante em mostrar isso. Agora, existe um outro fator que é importante, que está aqui. Escolhas e consequências. A decisão de Ló de habitar próximo a Sodoma nos lembra o quê? Que escolhas baseadas apenas em vantagens materiais podem nos levar a situações espiritualmente perigosas. E aqui eu ponho um comentário que eu coloco assim, ó, nós pastores, por meio da instrução e ensino, enfatizamos a importância de buscar a direção de Deus em todas as decisões, confiando no Espírito Santo para nos guiar. Eu tenho pastores aqui, o nosso pastor supervisor está aqui, pessoas que são pastores, eu tenho pessoas que já dirigiram igreja aqui, Silvio que já dirigiu igreja, Zé Carlos, pessoas que já dirigiram igreja, e eu vou me atrever aqui nessa manhã a falar no nome de vocês. Acho que a maior tragédia na vida de um pastor é quando ele vê uma ovelha se dando mal, sendo destruída. É assim, é uma coisa tão triste na vida do pastor. Porque o pastor, ele nunca vai ter aquela palavra assim, ó, bem feito, eu te avisei. O pastor não é assim. O pastor não fica feliz com a derrota de alguém, com a destruição de alguém. Por que o livro de Jeremias chama Lamentações? Porque é um homem que pregou 40 anos profetizando, um povo que tinha olho, mas não via, um povo que tinha ouvido, mas não ouvia, povo insensível. Só que tem uma coisa. Lamentações 3, 21 e 22, ele vai dizer que apesar de tudo, Deus ainda é misericordioso. Porque a razão pela qual nós não somos consumidos é que a misericórdia de Deus é renovada a cada manhã. E é bonito o seguinte, em outras palavras, eu cumpri meu papel, eu cumpri meu ministério.
não vou ficar pensando nisso não. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E assim nós temos que ser. A gente tem que avisar, a gente tem que orientar. É por isso que a vida pastoral ela é uma vida árdua, ela é difícil. Por quê? Porque o pastor ele quer que as pessoas sejam bem-sucedidas, ele quer que os irmãos cresçam, não é? Subtópico 2, o pecado leva à destruição. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela os seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir o Senhor. Salmos 25, 14. E esse ouvir aqui não é ouvir e pôr em prática, é obedecer, essa que é a questão. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso, e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo, não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Então o Eterno toma a seguinte decisão. Aqui é mais uma coisa importante. Olha a linguagem antropomórfica aqui. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim e não sabê-lo-ei. Gênesis 18, 21. Ou seja, por que linguagem antropomórfica? Deus é onipresente, não é? Ele está em todo lugar. Mas o que ele está dizendo aqui? Eu vou resolver pessoalmente isso aí. Isso é um negócio que aborreceu tanto a Deus. Deus ele é o que? Uma pessoa, né? É a primeira pessoa da Trindade. O Pai. Isso aborreceu tanto a Deus, pastor Zé Carlos, a ponto de dizer, eu vou lá. Eu vou pessoalmente. Gente, isso aqui, Deus ele tem zelo pela criação. Deus tem zelo pelas coisas. Deus tem zelo pelo ser humano. Não é? Comentário aqui do tópico 2.2, a santidade de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra nos lembra que Deus é santo e não tolera o pecado. Embora Ele tenha misericórdia, Ele, em seu relacionamento conosco, jamais irá, eu coloquei aqui, flertar, negociar ou validar nossa prática pecaminosa. Nós estamos vivendo numa época, irmão, pecado deixou de ser pecado? O certo deixou de ser certo? O errado deixou de ser errado? Mas hoje existe uma coisa, no atual momento que nós estamos vivendo, que se chama o quê? É o que eu vinha falando esses dias, levando meu filho para trabalhar de manhã, eu estava falando com ele, e meu filho falou, pai, mas o mundo sempre foi desse jeito, sempre teve essas coisas, a gente estava num assunto, sempre teve isso, sempre teve isso, sempre teve aquilo. Eu falo, é verdade, filho, sempre teve. Sempre teve. Só que agora existe um algo mais. O que é esse algo mais, pais? É que antigamente, eu, por exemplo, cresci num bairro que foi tido em 94 como o bairro mais violento do mundo, Jardim Ângelo. O pessoal matava para ver o tombo. Precisava ter motivo. Não é? Sempre teve isso. Só que é o seguinte, a pessoa, por exemplo, usa entorpecente, existia um código de ética, até no meio do crime, falou, você vai fazer isso, você vai fazer no meio do mato, vai fazer na frente de criança, não vai fazer na frente de mulher. Então tinha uns negócios, uns códigos de ética entre o próprio, o mal, o crime, o código ético entre eles, que determinadas coisas não se fazia na frente dos outros. Frente de criança, então, uma vez eu vi um rapaz que apanhou, os caras bateram nele porque ele fumou um cigarro de maconha na frente de uma criança. Ficaram sabendo e bateram nele, porque era um negócio absurdo. Mas hoje existe o quê? Uma coisa que se chama, duas coisas, validação e normalização. Isso é normal. Então, se você está incomodado, quem tem que sair de lá é você. Só que tem uma coisa. Deus não mudou. Ele é imutável. A palavra dele não mudou. E o que é errado continua sendo errado, o que é certo continua sendo certo. Então, Deus ele não flerta, ele não negocia e ele não valida. A palavra dele é absoluta. Amém, irmãos? Terceiro subtópico aí, a intercessão. A decisão já estava tomada, mas Deus revela ao seu servo o juízo, que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes da cidade que eram justos e seriam destruídos juntamente com os ímpios. Abraão roga a Deus
para que ele tenha misericórdia e poupe os justos na cidade. Tal atitude revela o coração do justo e bom do patriarca. Ele foi um intercessor, pediu compaixão, misericórdia e graça a Deus em favor dos inocentes. A iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra era tão grande que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma, perdão. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma, e Ló encontra-os e convida-os a passar a noite em sua casa. Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Ló não consente com tal coisa e oferece as suas filhas com a intenção de proteger os visitantes. Então os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. Ló aproveita a situação e foge com sua mulher e suas filhas. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre e fogo. Gênesis 19 e 24. Essas cidades tornaram-se símbolos de advertência divina contra a maldade. Deuteronômio 29 e 23, Isaías 1 e 9, Romanos 9 e 29, Judas 7. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas e habitadas, e o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. Comentário do tópico 2.3, a destruição de Sodoma e Gomorra, irmãos, já estava consumada por Deus. No entanto, ele é paciente e oferece oportunidade para o arrependimento. É exatamente neste campo que se abre o vasto, neste momento que se abre o vasto campo da intercessão. Uma coisa que eu acho interessante, irmãos, é exatamente isso. A postura de Abraão ao interceder pelo justo, muito especialmente ao sobrinho Ló e sua família, nos desafia a viver em santidade e interceder pelos que estão afastados de Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia e os alcance com sua graça. Irmãos, uma coisa que eu acho, a gente já citou aqui essa questão, o pastor Alberto, ele conhece bastante, a história ali, do povo judeu, ali do Oriente Médio, sabe, e ensina sobre isso, mas eu nunca vi uma oração do professor Alberto assim: mata o Iraque, acaba com o Irã. Eu nunca vi o pastor orar dessa forma. Eu sempre vejo ele intercedendo por esses povos. Por quê? Para que Deus venha plantar arrependimento no coração desse povo, gente. A gente não fica feliz em olhar os noticiários, ver crianças sendo mutiladas, aqueles foguetes, aquelas coisas sendo lançadas, não é? Mísseis. A gente não fica feliz, irmãos, com essa situação. Não é uma situação que nos traz felicidade. Então, é exatamente esse campo que é o campo da intercessão. É quando a igreja tem que dobrar o joelho. É por isso que tem as consagrações, é por isso que tem as orações, as vigílias. Exatamente para que Deus venha agir no meio, no coração desse povo, irmão. Porque não tem outro jeito. Se Deus não agir no coração desse povo, não vai ter paz de jeito nenhum. Tem jeito. E o que é importante, Abraão, ele intercede o quê? Para que Deus, já que Deus vai causar a grande ruína, que os justos não estejam lá. E o que aconteceu? Deus fere aqueles homens, acomete aqueles homens de cegueira, Ló e a família sai, aí o que Deus faz? Aí Deus destrói a cidade. Ou seja, a pergunta da leitura bíblica em classe, a ansiedade de Abraão estava respondida. Deus realmente não destruiu a cidade com o justo lá dentro. Ele esperou o justo sair para destruir a cidade. E isso nos arremete a uma coisa importante. Sabe o que impede a grande tribulação de acontecer? Sabe por que é iminente? Sabe o que impede a grande tribulação? Você é o impeditivo, eu sou o impeditivo, nós somos o impeditivo. Que enquanto a igreja estiver aqui, não tem grande tribulação. Por mais maldade que a gente vê acontecer hoje, ainda não é nem a unha, nem um pedacinho do que vai acontecer na grande tribulação. Mas eu não sei se nós vamos, se eu vou voltar para o pó da terra, ou se eu vou ser do arrebatamento. Fiz cirurgia bariátrica lá em 2012 para facilitar o trabalho do anjo. Vamos ver se vai dar certo. Mas, se de tudo não der certo, se aprover ao Senhor que eu volte para o pó da terra, uma grande esperança eu tenho, que um dia esse corpo vai se encontrar com a alma, com o espírito, e nós vamos estar livres desse momento. Amém, meus irmãos? Sinopse do tópico 2. Deus anuncia a Abraão
o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra. Então vamos agora para o último tópico da nossa lição, a destruição de Sodoma e Gomorra. Subtópicos da nossa lição: Deus é fogo consumidor, uma catástrofe sem igual e transformada em estátua de sal. Subtópico 1, Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade, na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, Gênesis 6 e 7, a destruição de Sodoma e Gomorra nas campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que Deus é eterno, de que o eterno é amor, mas também é justiça. Ele é o fogo consumidor. Olha aqui. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 28 a 29. Comentário do tópico 3.1, a expressão fogo consumidor. Essa expressão, irmãos, ela é frequentemente associada à santidade e à presença de Deus. O fogo na Bíblia simboliza tanto o juízo como também a purificação. O fogo de Deus, né, que purifica. Embora o fogo de Deus consuma o pecado e a maldade, ele também purifica aqueles que se submetem à sua vontade. Assim como o ouro, ele é refinado pelo fogo, irmãos, o Espírito Santo trabalha em nossas vidas para nos santificar e nos transformar à imagem de Cristo. É maravilhoso isso, né? Isso é maravilhoso. Subtópico 2, uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, e 8 pessoas sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Gênesis 19, 15 a 23. Os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu em Gênesis 19 e 14. Qual é o comentário do subtópico 3 e 2? A destruição de Sodoma e Gomorra, irmãos, ela é vista como um exemplo claro da santidade e justiça de Deus que não tolera o pecado. Esse evento também, ele nos ensina sobre a necessidade de ouvir e obedecer à voz de Deus, especialmente em tempos de advertências. E aqui eu destaco 3 pontos de fundamental relevância acerca do juízo de Deus a Sodoma e Gomorra. Então, o primeiro ponto aqui, ó, a incredulidade dos genros de Ló, por exemplo. A zombaria, lembra que eu falei que Deus ele sabe discernir entre fragilidade, zombaria e escarnecimento? A zombaria dos genros de Ló reflete a atitude de muitos que, mesmo diante das advertências claras, rejeitam a mensagem de Deus. Na atualidade, irmãos, nós enfatizamos que o Espírito Santo ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16 e 8. Contudo, aqueles que endurecem o coração e rejeitam a mensagem divina, colocam-se em perigo espiritual. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Qual é o papel da igreja? A igreja é um porta-voz de Cristo. A igreja fala acerca da mensagem da cruz. A igreja fala a respeito do pecado, da justiça e do juízo ao pregar a palavra. Só que a palavra de Deus, ela confronta o homem. E a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer a Timóteo, você vai ter o seu ministério, mas é o seguinte, haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, terão como comichão nos ouvidos. Tem pessoas que não suportam, mas as pessoas hoje, nós estamos vivendo um tempo que assim, quando elas ouvem uma determinada advertência, elas trocam de igreja ao invés de mudar de vida. Muda de igreja, mas não muda de vida. Nós não resolve nada. Subtópico 2, a salvação de poucos. Assim como no dilúvio apenas um pequeno número de pessoas foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra, isso nos lembra que a salvação é para aqueles que ouvem e obedecem à voz de Deus. Na atualidade, nós cremos e ensinamos que a obediência à palavra de Deus e a sensibilidade ao Espírito Santo são essenciais para escapar do juízo divino. Tem que ser sensível, né? E terceiro ponto importante aqui que eu destaco é que a advertência contra o pecado. A destruição dessas cidades é um alerta para toda a humanidade. Por quê? Porque Deus é paciente e misericordioso, mas sua santidade exige justiça. O que é isso? Aqueles que persistem no pecado, rejeitam a graça de Deus, enfrentarão consequências das suas escolhas. O que a Bíblia diz sobre isso, né?
Os genros de Ló zombaram dele, rejeitando a advertência divina. Gênesis 19, 14. Deus condenou Sodoma e Gomorra, tornando-as exemplos para os ímpios. 2 Pedro 2 e 6. Assim como nos dias de Noé, muitos ignoraram as advertências e foram destruídos. Mateus 24, 37 a 39. Ló e sua esposa e suas filhas são salvos da destruição. Gênesis 19, 15. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16 e 8. Último tópico da nossa lição. Transformado em estátua de sal. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou talvez para ver as cidades queimando e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19, 23. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada, pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Colossenses 3, de 1 a 2. Hebreus diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, viu, gente? Tem que prestar bastante atenção nisso. Diz a Bíblia: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade descia a terra. Comentário do tópico 3.3 a história da esposa de Ló é uma advertência espiritual contra o apego ao passado e a desobediência à voz de Deus. Alguns pontos aqui. Primeiro ponto, o perigo de olhar para trás. Olhar para trás simboliza apego ao que Deus já ordenou para deixarmos. A esposa de Ló, ao olhar para Sodoma, demonstra que o seu coração ainda estava preso às coisas daquela cidade. Na atualidade, meus irmãos, nós enfatizamos que, ao sermos chamados por Deus, devemos abandonar o pecado e seguir em frente, sem nos prender ao passado. Filipenses 3, 13 e 14. Segundo ponto importante é que a desobediência ela tem consequência. A transformação da esposa de Ló em estátua de sal nos lembra que a desobediência às ordens de Deus traz o juízo. Por isso, nós cremos e ensinamos que o Espírito Santo nos ajuda a viver em obediência e a resistir às tentações que nos afastam da vontade de Deus. Terceiro, foco nas coisas de cima. A Bíblia nos exorta a buscar coisas que são de cima, onde Cristo está. Colossenses 3, de 1 a 2. Isso significa viver com os olhos fixos no propósito de Deus, sem nos distrairmos ou nos apegarmos às coisas deste mundo. O Espírito Santo nos capacita a manter esse foco, fortalecendo nossa fé e nos ajudando a preservar. Uma coisa importante, quando Jesus falava acerca de reino, ele disse assim: lembrai-vos do quê? Lá em Lucas, lembrai-vos de quem? O próprio Cristo deu testemunho disso. Sinopse do tópico 3 aí. Deus é amor, mas também é um fogo consumidor e não tolerou o pecado. Conclusão. Finalizamos essa lição enfatizando que Deus é bom e sua benignidade dura para sempre. Salmo 136 e 1. Mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam a prática do pecado. E o Senhor deu tempo para que se arrependessem, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor para ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais, irmãos, essa é uma exortação que encerra a nossa lição, que jamais venhamos nos esquecer do amor, da severidade do Eterno. Que Deus assim abençoe a todos. Mais uma vez foi muito bom estar com os irmãos. E semana que vem, Dia das Mães, olha aí, no Dia das Mães nós vamos falar do nascimento de Isaac. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu agradeço mais essa oportunidade. Pastor Rubens.